Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um estudo expositivo. Hoje nós vamos começar um estudo do livro de Judas, então sejam muito bem-vindos, vocês que estão aí nos acompanhando aqui no Facebook. Está meio lento hoje para mim aqui, mas é a culpa do celular. E aqui no Instagram, estaremos aqui iniciando o nosso estudo do livro de Judas, então sejam bem-vindos. Terminamos 1 Pedro e 2 Pedro. Então, que bênção, né? Olha aí, durante o período da quarentena, aí, durante esse isolamento social, você esteve aqui comigo estudando 1 Pedro verso a verso inteira, 2 Pedro verso a verso também inteira. Então, se você por acaso nunca leu, olha aí, teve a oportunidade de ler estudando, né? E da mesma forma, 1 Pedro a gente fez, da mesma forma 2 Pedro, agora a gente vai fazer com o livro de Judas. Então, vamos pedir ao Senhor, né, que esteja nos guiando nessa trajetória aqui. Eu creio que vou tentar trabalhar aqui em 3 estudos. Né? Então, quarta, quinta e sexta a gente vai trabalhar o livro de Judas. E aí, semana que vem, a gente já vai ver um outro livro. E se você perdeu, por acaso, os livros anteriores, então, os estudos anteriores, vai lá no meu canal do YouTube, ou então no Facebook da Igreja Batista da Graça. Você vai acompanhar todos os estudos lá, certo? Se você quiser o link do meu YouTube, vai lá no link da bio, e você vai ter ele, o Alberto, nosso intérprete, para nós iniciarmos aqui. Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Boa noite, pastor. Tudo bom? Vamos começar? Vamos lá. Vamos. Oremos. Senhor Deus, Pai misericordioso, amado Deus, te peço nesse momento, Pai, por graça, por tua misericórdia, que tu esteja orientando, Pai, esse estudo. Tudo aqui seja feito para a tua glória, Senhor, segundo a tua bondade, a tua misericórdia. O Espírito Santo fala conosco. Que eu venha a usar, Pai, essa oportunidade aqui, Senhor, para nos ensinar a tua santa palavra. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deixa-me só ver aqui se eu consigo, porque eu estou tendo um retorno aqui do áudio do telefone. Tentando aqui deixar ele o mínimo possível, mas ele não vai. Ok, vamos tentar trabalhar assim. Bem, nós temos aqui no livro de Judas. Aguarda só um pouquinho aqui que eu vou pegar ali um fone do ouvido, né? Porque realmente eu estou tendo um retorno aqui do meu áudio e aí vai me atrapalhar muito esse retorno do meu juízo. Espera aí, só um pouquinho aí. Voltei. Ok, resolvido o problema. Pronto. Não vou pôr o fone porque eu não quero estar me ouvindo. Então vamos lá. Livro de Judas. O livro de Judas, ele é um livro que possui um capítulo só, certo? É um livro pequeno, é um livro que tem um conteúdo, tem muito conteúdo dentro dele, muitas afirmações importantes, impressionantes no livro de Judas. E nós vamos então estudar essas afirmações, certo? Eu não vou me ater muito a alguns detalhes do que diz respeito aos estudos, o que os estudiosos dizem a respeito dele, pois vai se concentrar nele como um livro canônico, livro bíblico, palavra de Deus, como de fato a gente deve encará-lo, certo? Então, hoje a gente vai estudar do verso 1 até o verso 4. Do verso 1 até o verso 4. Verso 1, verso 1 e verso 2 é o prefácio e a saudação. É o momento onde ele se apresenta na carta e ele diz o seguinte: Judas,
servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, vamos concentrar aqui no verso 1. Judas, né, o escritor da carta, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E aí você pode se perguntar quem seria então esse Judas? Dentre o que é afirmado, né, pelos estudiosos, né, da carta de Judas, Judas, ele é, na realidade, um dos irmãos de sangue de Jesus. E aí você diz, por que você diz isso? Se você pegar a sua Bíblia lá e abrir ela em Mateus capítulo 13, no verso 55, a gente vai ver exatamente a citação de Mateus 13, 55. Você vai ver exatamente esse Judas sendo citado aqui. Ó. Vamos lá, Mateus diz assim, ó. Vamos ler o 54. Jesus estava chegando na cidade natal dele, e aí diz assim, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, diziam, de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe, Maria, e seus irmãos, Tiago e José, e Simão e Judas? Olha aí, é esse Judas aí que afirma-se que foi ele que escreveu essa carta aqui que a gente está lendo, certo? Seria um dos irmãos de Jesus. Aí você diz, mas não aparece outro Judas? Ok, o Judas Iscariotes não é. Ele não quis escrever carta porque ele se enforcou, né? O traidor se enforcou. O Judas Tadeu, que era um dos apóstolos, há indícios de que não era ele, porque senão ele teria se colocado aqui como apóstolo ou algo desse tipo. Então existem algumas afirmações que os outros Judas que surgem, né, são citados em outros locais da Bíblia, eles são retirados, né, em virtude da forma como eles eram conhecidos e como eles se apresentavam. Esse Judas aqui, como ele se coloca como irmão de Tiago, a gente vê claramente aqui que ele era, sim, né, e aí tudo indica, né, que ele era o irmão de Jesus. E aí você pode se perguntar, mas por que Judas aqui ele não disse que era irmão de Jesus, né? Provavelmente por um motivo muito simples. Humildade. Ele não queria fazer uso da posição do sangue dele em relação a Cristo para se posicionar de alguma forma como um tipo de autoridade sobre qualquer outra pessoa pelo fato dele ter um sangue, né? De ter o sangue de Cristo, vamos dizer assim, correndo nas veias dele, o mesmo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Você percebeu? Eu não preparei, não, mas vamos lá para Tiago, só por curiosidade. Eu não me preparei para isso, não, mas vamos lá para Tiago. Só por curiosidade. Ó, lá em Tiago, capítulo 1, esse Tiago aqui também tudo indica que ele era o Tiago, irmão de Jesus, né? Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Então, você vê que também Tiago, ele não se coloca como um irmão de Cristo. Ele se coloca como servo do Senhor Jesus. Então, olha só que interessante como os próprios irmãos de Cristo, que haviam desprezado a Cristo, né? Eu acho que é em Marcos capítulo 6, deixa eu ver. Marcos capítulo 6. Aqui eu não tinha preparado esses outros dois, não. Marcos capítulo 6, verso 3 é a mesma coisa, né? Irmão Tiago, de José, e de Judas e Simão, e não estão aqui conosco as suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Tem um outro, que eu não lembro aqui onde é que está, né? Mas tem um outro texto onde os irmãos de Jesus expulsam Jesus da cidade onde ele estava, exatamente por incredulidade. Diz, olha, você não quer ser famoso? Então vá ser famoso em outro canto. Vá lá buscar sua fama aí fora. Então imagina depois da morte e ressurreição de Cristo, como é que esses irmãos de Jesus eles não reagiram, né? Para pensar. Caramba, a gente viveu com Deus aqui, a gente conviveu com Ele, nós talvez até desprezávamos Ele, ou não sei, mas...
E aí eles descobrem que ele, na realidade, era o Filho de Deus. E eles tomam, né? A gente vê, tanto Tiago quanto Judas, eles tomam uma atitude interessante, né? De nem se posicionar, olha, dá a carteirada, né? Hoje em dia o cara, você sabe com quem você está falando? Tem essa carteirada, né, famosa. Você sabe com quem você está falando? É o irmão de Jesus, viu? Vi ele desde pequenininho. Conheço ele, brinquei com ele. Ele não faz nada disso em nenhum momento. Então, Judas, de maneira muito humilde aqui, ele se coloca realmente como um servo, né? Como servo, como doulo, como escravo de Cristo, como aquele que era inferior ao seu Senhor Jesus. Então, ele, olha só que fantástico, né? Que fantástico. Ele reconhecer que o irmão mais velho dele era o seu Senhor, o seu Salvador. Né? Então, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Tiago, e aí a gente viu agora, né? Tiago também, que a gente se coloca como irmão de sangue de Cristo, mas a gente sabe que é aos que foram chamados. E aí, um dos fatos, né, que eu vi um dos comentaristas afirmando a respeito disso, né, quando ele se posiciona como irmão de Tiago, é porque Tiago tinha provavelmente uma influência maior dentro da igreja do que o próprio Judas. E aí, quando ele se posiciona como irmão de Tiago, ele coloca-se como alguém que, olha, eu estou aqui junto, eu estou andando junto com Tiago. Tiago que era uma pessoa de uma certa influência dentro da igreja. E aí, para quem essa carta ela foi direcionada? Agora, como eu falei para vocês, isso aqui é só uma especulação, certo? A gente está só especulando em cima do que o texto está dizendo. Não podemos considerar isso aqui como algo inerrante ou infalível, certo? Inerrante ou infalível é o que a Bíblia está dizendo. O que é que ela está dizendo? E quem escreveu essa carta foi Judas, que ele é servo de Jesus Cristo, e que ele é irmão de Tiago. Isso a gente não pode negar. Certo? E ele escreveu para quem? É uma carta geral aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Pelas características que a gente percebe na escrita dessa carta e nos problemas que essa carta de Judas ela tenta tratar, aparenta muito com 2 Pedro. E aí, alguns estudiosos afirmam que provavelmente o público para o qual estava destinada a carta de Judas era um público, ou o mesmo público de 2 Pedro, ou um público de uma região muito próxima, pois os problemas eram muito parecidos, né? Os dilemas de doutrina eram muito parecidos, o que eles estavam combatendo. E aí, no verso 2, ele faz os seus desejos, né, que a misericórdia, a paz e o amor lhe sejam multiplicadas. E aí, no verso 3, agora, ele começa ele inicia agora o objetivo de sua carta. Então, o verso 3 seria, digamos assim, o verso que nos ajuda a captar o espírito da carta. Toda epístola, você vai ver, você consegue identificar, vamos dizer assim, a mensagem central nas epístolas com alguns versículos chaves, certo? E esses versículos chaves, eles declaram muitas vezes a intenção do autor ao escrever aquela carta, o tom que ele usa, né, para falar a respeito do que ele está falando. No caso dessa carta, só esse verso já ajuda. A gente viu também em 2 Pedro, em 1 Pedro, que também tinham versículos que davam o tom, né, que a carta queria tratar. Esse verso 3, ele dá exatamente o tom que a carta de Judas queria tratar. Quando Judas escreveu o que ele estava sentindo, certo? Então, o verso 3, ele diz assim, amados, se referindo aos crentes, né? Quando eu me empenhava, então ele se esforçava, né? Ele refletia, ele buscava para escrever. Então, ele se esforçava, ele se empenhava, ele refletia, ele buscava, ele pensava a respeito dessa carta, né? Quando eu me empenhava para escrever a respeito da salvação que temos em comum. Então a gente percebe que ele agora diz o seguinte, olha, eu estava refletindo, me preparando para escrever a respeito da salvação que nós temos em comum. Então, ele provavelmente iria falar nessa carta que ele estava escrevendo sobre a vida cristã, sobre a soteriologia, sobre
conversão, a santificação, sobre santidade, sobre todos esses aspectos. Ele ia fazer talvez uma carta mais pastoral nesse sentido, né, a respeito da salvação. No entanto, olha só que interessante, ele estava refletindo e tentando, e pensando, diz, eu vou escrever uma carta aqui a respeito da salvação para eles, para reforçar os conceitos da salvação para eles, mas aí ele muda de opinião. Olha o que é que ele diz. Senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E aí a palavra que ele usa para quando ele se refere a lutar pela fé é uma palavra que dá a ideia de guerra, de briga, de pancada, de luta, de batalha, né? De algo que você tem que dar sua vida por isso. E tomar, de certa forma, uma luta com muita vontade para alcançar, para vencer para o seu exército. Então, quando ele diz aqui, para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então ele pensava em escrever uma carta a respeito da salvação, a respeito de uma doutrina algo mais pastoral, mas aí ele se sentiu incomodado. Ele disse, não vou escrever sobre isso não, vou escrever sobre a batalha pela verdadeira fé. E aí ele diz o seguinte, eu vou exortar vocês, ou seja, eu vou animar, eu vou incentivar vocês à batalha, à luta. Que luta, que batalha? A batalha pela fé. Lutar pela fé verdadeira. Lutar para que a fé verdadeira seja expressada. E aí ele vai dizer por que ele, então, mudou de opinião. Olha o verso 4. A palavra que ele usa, logo após aqui no verso 4, é pois. Ou seja, ele agora vai dar a razão pela qual ele mudou a direção da carta. Então ele diz, pois, em virtude de, por este motivo, pelo motivo que ele vai dizer agora, certos indivíduos cuja sentença da condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu escrevi sobre salvação, mas eu mudei de opinião. E eu disse, não, eu vou exortar eles a lutar pela fé verdadeira. Sabe por que eu vou escrever isso para vocês? Porque alguns indivíduos, e agora ele põe aqui, né, aquela regrinha do português acústico invocativo, né, entre vírgulas, né, entre vírgulas, ele dá um detalhe a respeito dessas pessoas, né, quando ele diz, pois certos indivíduos, vírgula, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, vírgula. Então, entre vírgulas, você tem o quê? Uma explicação, um detalhe que foi dado a respeito desses homens. Esses indivíduos, eles são indivíduos condenados. Eles são indivíduos reservados à condenação. São pessoas condenadas. Eles não são crentes. E aqui diz que estes indivíduos se infiltraram. Ou seja, esses caras, eles têm... Como é que eles conseguiram se infiltrar? Olha só que interessante. Eles se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Olha só que coisa terrível. O incrédulo passou a fazer parte do convívio daquela igreja como se fosse crente. E o povo nem percebeu que ele não era crente. As pessoas não tinham percebido isso. E esses caras, esses indivíduos que haviam se infiltrado e se diziam crentes, eles tinham provavelmente um comportamento de crente, uma fala de crente, um jeito de crente. E a igreja olhava para aquelas pessoas e dizia assim, esse cara é crente. No entanto, olha o que é que ele diz a respeito desses homens. São pessoas ímpias. Ou seja, eles não são crentes. Vocês estão desconhecendo o que eles estão fazendo. E aí você pode se perguntar, como é que o cara entra dentro da igreja, tem um comportamento de crente, tem a atitude que você diz assim, esse cara só pode ser crente. Palavras que você diz, esse cara só pode ser crente. Mas ele é ímpio. Como é que isso pode acontecer? Como é que eu posso identificar que esse cara não é crente? E aí agora ele vai começar a trabalhar isso. Certo?
Ele vai começar a dizer o seguinte, que esses caras são ímpios. Mas qual é a intenção desses caras? Olha só. Transformam, continuando no verso 4, transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Olha só o que é que esses caras fazem. Eles pegam a graça de Deus e transformam em libertinagem. O que é isso? Eles esticam a graça de Deus em nome da liberdade. Olha só, o que é isso? Ah, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso fazer o que eu quiser. Olha aí. Não, você não vai perder a salvação não, meu irmão. Então você pode viver do jeito que você quiser. Olha só que detalhe importante. Aí você diz assim, pastor, então você está defendendo aqui que salvação pode se perder? Não, meu irmão. Salvação não se perde. Salvação é um ato eterno de Deus. Deus faz, é algo que Deus assegura, e aqueles por quem Deus derramou sua misericórdia serão estes que serão salvos. Ponto final. Nenhum dos que me deu eu os perdi. Jesus disse isso. Aqueles que vêm até mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, assim como eu não sou salvo pelas obras, eu também não permaneço pelas obras. Porque se eu sou salvo pela fé, mas eu tenho que permanecer pelas obras, o que é que Paulo diz lá em Gálatas? Você decai da graça. Você não está sendo alvo da graça de Deus. Você não está trabalhando a partir da graça de Deus. Você está entendendo? Então a gente precisa entender o seguinte. O que esses homens eles fazem é dizer que Jesus é a porta que te salva da condenação. Mas Jesus para eles não é o caminho. O que é que eu quero dizer com isso? Eles pregam aquilo que na teologia é conhecido como antinomianismo. O que é isso? Antinomia. A antinomia é uma forma de... Quem criou esse termo foi Lutero. Antinomia significa o quê? Significa que a graça de Deus é suficiente para salvar, óbvio que ela é, mas eu não preciso da lei de Deus. A graça é suficiente. Aí você diz, mas pastor, para ser salvo eu preciso da lei? Não, para ser salvo você não precisa da lei. Mas a lei de Deus, ela apresenta uma moralidade que evidencia a salvação. Você está entendendo? A lei de Deus, ela não te salva, ela te condena. Ela mostra para você onde é que está errado, o que é que está errado na sua vida. A lei de Deus, ela te ajuda a diagnosticar o teu erro. Certo? A lei não salva. A lei te ajuda a diagnosticar o teu pecado. Aí, a partir da lei, você percebe o seu pecado, você corre em direção à graça de Deus. E a graça te salva. Só que quando a graça te salva, ela te liberta do pecado para que você possa ser livre para obedecer à lei de Deus. Você está entendendo? Você é livre para obedecer à lei. Essa é a grande diferença. O antinomista, o que é que ele faz? Ele diz o quê? Ele diz que a graça de Deus, que hoje eu vivo pela graça. Então eu não preciso me preocupar com a lei. Eu não olho a lei, eu não tento obedecer à lei, eu não preciso da lei e tal. A lei, deixa a lei para lá, vamos viver na graça. E aí ele ao invés de estar pregando liberdade, ele está pregando libertinagem. Ele está dizendo que como ele agora é livre em Cristo, ele pode fazer o que quiser. Não é assim. Não é assim que funciona. É isso que Paulo diz, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Tem pessoas que esticam a graça de Deus. Eu vivo na graça. Você já viu gente pregando isso?
E aí eles dizem assim, eu vivo na graça, mas eles não estão pregando eu vivo na graça como um meio de ser grato a Deus e de ser capacitado por Deus para obedecer à vontade de Deus. Ser santo. Não. Ele comemora a graça como uma libertação. Eu sei que, caramba, eu não vou mais para o inferno, não. Opa, agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre em Cristo. Esse é o problema. Então, o que esses caras fazem? Se você já viu gente pregando assim, é exatamente o que esses caras fazem. Quem estica a graça de Deus é alguém que vive conforme esses hereges aqui que Judas está combatendo. Está chamando o povo para combater. Eu vou ser muito claro aqui para você. As suas ações não te salvam. Você fazer o bem não te salva. As tuas obras não te salvam. Você está entendendo? Mas a graça te salva. Tem as tuas obras. Só que, quando a graça te alcança, ela muda as tuas obras. Você está entendendo? Eu não faço para ser salvo. Eu preciso ser salvo para fazer. Eu preciso ser mais claro que isso. Se você está distorcendo ou não está entendendo o que eu estou dizendo, então eu não sei mais o que fazer. Só se eu desenhar. Se você precisar que eu desenhe, manda uma mensagem aí para mim. Pastor, desenho que eu não entendi não. Vou repetir. As minhas obras não me salvam. Mas a minha salvação muda as minhas obras. Você está entendendo? É isso que Tiago também fala. E a fé sem obras é morta. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Não é que as obras salvam. Mas ele está dizendo que a fé verdadeira é aquela que produz obras santas. Essa é a fé verdadeira. Produz obras santas. Se alguém tem uma fé que ele diz que é uma fé verdadeira, mas ele não vive obras santas na vida dele, a fé dele não é a fé verdadeira. Você está entendendo? Somente a fé verdadeira produz obras verdadeiras. Um crente que não possui frutos do Espírito, ele não é crente. Você está entendendo? Pastor, como é que eu sei se eu estou salvo? Essa é a pergunta padrão. Você tem frutos do Espírito na sua vida? Você percebeu que você tem se tornado uma pessoa mais longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Estou dizendo que você é o cara perfeito, não. A perfeição do domínio próprio. O cara vem te irritar lá, Não é isso não. Perfeição da mansidão, não. Mas o crente, ele percebe dentro de si mudanças que ele nunca geraria em si mesmo. É como se ele tivesse sido possuído por uma coisa que ele nunca... Quando a gente se converte, gente, acontece assim. Quando você entrega a sua vida a Cristo, parece que você foi possuído por um outro você. Você diz, peraí, eu não estou mais entendendo que eu sou, não. Peraí, no passado eu agia assim. No passado eu quebrava. O cabo vinha assim, eu dava um bufete. Mas aí por que agora eu sou assim? Parece que eu estou meio frouxo. Mansidão. Domínio próprio. Esses são os frutos. Estou dizendo que você vai dar 10-0 toda vez, não, contra o pecado, não. Não é isso, não. Mas que você vai evidenciar se a fé é uma árvore, os frutos do Espírito são os frutos dessa árvore. Se você não vê fruto do Espírito na vida do crente, não é fé verdadeira que ele tem. É uma fé mentirosa, falsa. Ele não é crente. E se ele não tem fé, ele não é crente. Ele é morto espiritualmente. Sabe por quê? Porque a fé é a prova das coisas que eu não vejo. E a convicção daquilo que eu espero. Hebreus 11. Então, se a fé é a minha convicção daquilo que eu não vejo, a fé são os olhos espirituais que me capacitam a ver as verdades de Deus e crer nas verdades de Deus. Quem não tem fé não vê as verdades de Deus, não crê nas verdades de Deus e por isso ele não pode desenvolver frutos do Espírito. Agora, quem
recebeu fé de Deus, da parte de Deus, como dom de Deus, dado por Deus. Esse vai ter capacidade de crer nas verdades das Escrituras. Esse vai ter capacidade de, aí, a partir daí, com o Espírito Santo de Deus habitando nele, produzir obras. É uma consequência natural da vida cristã. Assim como o homem carnal, ele naturalmente possui o pecado saindo dos poros, suando dos poros dele o pecado, o crente também tem que ter naturalmente o suor dos frutos do Espírito. Você está entendendo? Ele tem que transpirar frutos do Espírito. Porque é natural isso. O que é que esses caras aqui estão fazendo, então? Eles estão ímpios, transformando a graça, ou seja, tu és salvo, velho. Tu fosse salvo pela graça. Deus já te deu vida eterna. Você é salvo pela graça, não é pelas obras. Então não precisa se preocupar com mais nada, cara. Vive tua vida do jeito que tu quiser. Só tenha fé em Jesus, que é suficiente. Deus só quer o coração. Ele só quer que a gente creia em Jesus. E aí tu vive tua vida livre. Ou seja, eles usam a graça como desculpa para o pecado. Eles esticam a graça de Deus. E isso, quem vive assim, não é crente. Põe isso na tua cabeça. Nenhum crente jamais vai dizer que a graça é a oportunidade para pecar sem ser condenado. Nunca! Jamais! Põe isso na tua cabeça, meu velho. Jamais! Jamais um crente ele vai usar a graça como desculpa para o pecado. Um crente, ele quer servir a Deus. Ele teme ao Senhor. Ele busca santidade. Ele quer ser submisso à palavra de Deus. Ele não usa a graça como desculpa para curtir a vida, não. Cuidado com esses movimentos reformodinha, os cabas barbadão, dizendo assim, eu sou livre pela graça, faço o que eu quiser. E o cara tem a aparência igual a do mundo, porque ele diz, não, a graça de Deus me salvou. Isso aí que estão dizendo aí é legalismo. Cuidado com isso, esses caras talvez nem crentes sejam. Talvez nunca foram crentes. Ah, mas é pastor. E daí, meu amigo? Pastor não é sinônimo de crente, não. Está entendendo isso? Qual é a raiz do problema desses caras? Judas vai dizer aqui. Olha só, são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. E negam, olha a consequência, o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Aí você diz, o que é que isso tem a ver com coisa com a outra? Eles dizem que Jesus não é o Senhor. Põe uma coisa na tua cabeça. Eles não negam que Jesus é Senhor. Não é isso. Eles podem até dizer, Jesus é Senhor. O que Judas está se referindo aqui é negar na prática. O que é isso? Se por acaso você é empregado numa empresa, o teu patrão, ele é dono da empresa, certo? Se o teu patrão é dono da empresa, se ele chegar na tua empresa e disser o seguinte, pega para mim um papel higiênico ali, lá no banheiro, que eu quero levar para casa. Se o cara é dono da empresa, tu vai chegar para ele e dizer, não, não posso não, porque isso é da empresa. Não, o cara é o dono da empresa. Ele é o dono de tudo que está ali dentro daquela empresa. Tudo que foi comprado com o orçamento da empresa, ele é dono da empresa. O que é que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Quando Jesus é o Senhor, e eu entendo que Jesus é o Senhor, quando o meu coração se entrega a Jesus como Senhor, ele é dono de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, de tudo que eu faço. Ele não é meu servo, ele é meu Senhor. Ele é dono de tudo. Ó. Tem um pente aqui, ele é dono desse pente aqui. Não é meu não, é dele. Eu estou usando.
chave de fenda aqui, ó. Jesus é Senhor da minha vida, Ele é dono dessa chave aqui. Ele só me deu como mordomia para eu usar. Deixa eu ver outra coisa aqui. Isso aqui, ó. E aí eu vou pegar esse livro aqui, tudinho aqui. Ele é dono. Ele só me permitiu o uso, a mordomia. Eu tenho que cuidar bem, mas pertence a ele. Não existe 1 centímetro quadrado. Abraham Kuyper, um reformador, um cara fantástico. Ele afirmou que o que a teologia da palavra de Deus nos ensina é que Jesus é Senhor de todas as coisas. Não existe 1 centímetro quadrado da existência humana do qual Jesus não possa dizer, é meu. Você está entendendo isso? Então, quando esses caras, eles acham que pode... Não, é salvação pela graça. Eu posso viver agora de todo jeito. O que é que esses caras estão dizendo? A minha vida é minha. O que Jesus fez foi só pagar o preço pelo meu pecado para ir para o céu. Mas a vida agora não é minha, então eu faço dela o que eu quiser. Eles quebram completamente aquilo que Paulo diz. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo está afirmando o senhorio de Cristo. Então, meu irmão, põe um pão na tua cabeça. Pelo amor de Deus. O teu emprego não é teu. Tu está lá para a glória de Deus. O teu carro não é teu. Tua casa não é tua. Teus filhos não são teus. Tua esposa não é tua. Teu corpo não é teu. Meu corpo, minhas regras. Mentira. Deixa eu pôr um corpo na tua cabeça. Alguma coisa só é tua se tu criar do nada. Até a água que você bebe, o ar que você respira, foi Deus que criou, então pertence a Ele. Ele é dono da propriedade. Você só respira porque Ele deu o ar para respirar. Você só come porque Ele deu comida para você. Então, se você é crente, a Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, você crente que está em pecado, você crente que está aí fazendo sexo fora do casamento, cometendo adultério, você crente que está com mentira, com fofoca, com destruição, com pecado, sabe o que você está fazendo? Você está negando que Jesus é o teu Senhor com as tuas ações. Agora, se você é crente de verdade, o Espírito Santo vai te quebrar agora, quando eu estou te dizendo isso. E você vai pedir perdão ao Senhor Jesus. Vai dizer, Senhor, me ensina a ser teu servo. E a graça de Deus vai te capacitar. Agora, se você é um libertino, é um ímpio, se você é esses caras que estão aqui, como Judas está falando aqui, então, meu irmão, para você tanto faz. Você vai encontrar um meio até de me contradizer. Não, mas porque esse pastor está dizendo meio assim, é pensado, para justificar o teu pecado. Para justificar que você quer ficar igual ao mundo. Não quer diferença. Não, eu estou contextualizando a mensagem. E contextualizando, tu quer se vestir como o mundo, falar como o mundo, viver como o mundo. O mesmo sistema idólatra que o mundo se submete, da moda, dos padrões, de tudo isso, você quer se submeter para quê? Para ficar igual a ele. E aí está usando a desculpa de que não, eu estou contextualizando a mensagem. Não, eu estou... Não. Se Jesus é o teu Senhor, Ele vai mudar tudo na tua vida. Não estou dizendo também que você vai se vestir feito um Amish. Amish que é aquele povo, né? Que se veste de preto, bota um chapéu, faz umas barbas, não sei o que lá, e se veste no século, não sei o que lá nos Estados Unidos. Não, não é isso não. Mas, se Jesus é Senhor da tua vida, você vai viver uma vida de santidade. E a primeira coisa que a santidade te exige é que você adore somente a Deus. E faça tudo para a glória dele. Sabe o que é que isso muda na tua vida? Isso muda a maneira de você se vestir. Isso muda a maneira de você falar. Isso muda a maneira de você agir. Isso muda a maneira de você postar coisas nas redes sociais. Porque tudo que você faz para servir ao Senhor Jesus.
mostrar para o mundo que você tem um dono. Mas por que tu não posta uma foto tua bem sensual? Não, e não. Mas posta lá, mulher. Fica legal, tu bota lá um biquininho lá e fica toda sensual na foto, sensualizando. Vai lá, mulher, faz isso. Não, não vou fazer não. Mas por que, mulher? Tu é dona do teu corpo. Não, sou dona do meu corpo, não. O meu corpo pertence ao Senhor Jesus. E eu não vou estar com publicações lascivas nas redes sociais, não. Olha o dedinho, vou não. Sabe por quê? Porque o Senhor, eu tenho que mostrar para o mundo que eu tenho dona. Você vai dizer isso. Vai lá, cara, vai lá. Vai lá naquela publicação lá. Tem um site lá, ó, vai na pornografia, vai lá. Não, não. Os meus olhos pertencem ao meu Senhor. Não pertencem a mim. Então isso muda tudo na nossa vida. O que esses caras faziam era falar que tal a salvação é a graça. É graça, né? Realmente, fomos salvos pela graça. Deus nos escolheu, agora estamos aqui, somos crentes, não vamos mais para a condenação. Legal, agora vamos ver do jeito que a gente quiser. Era isso que esses caras faziam. E aí Judas fazia, eles são ímpios. Eles penetraram dentro da igreja, vocês não estão percebendo isso. Eles têm cara de que é crente, fala de crente, jeito de crente. Mas eles não são crentes. Porque eles negam o Senhor. Eles vivem vidas que não são de acordo com a vontade da palavra de Deus, a lei de Deus, a santidade de Deus. Isso é reflexo de que eles não são crentes. Cuidado com eles. E aí Judas está dizendo o quê? Eu estou exortando vocês a batalharem pela fé verdadeira. Para se livrar desses caras. Então, irmãos, fechamos aqui no verso 4. Né, e a pergunta que fica aqui para nós é: nós estamos lutando pela fé verdadeira? Pastor, como é que eu sei se eu estou lutando pela fé verdadeira? Primeiro, ela é bíblica. O que você escuta é pastor bíblico. Não aqueles conversadores de bobagem, de besteira. Pega o texto, lê um texto, vai-se embora do texto e fica conversando besteira, dizendo que o texto está dizendo aquilo ali, que o texto não está dizendo. Então você ouve pregações bíblicas, centradas nas Escrituras. Você está lutando pela fé. Outra coisa, quando é que você faz isso? Quando você compartilha mensagens bíblicas. Palavra de Deus. Você está o quê? Batalhando pela fé. Quando você tem um parente seu mais próximo, que parece que está meio desviado aí, aí você chega para ele e diz, meu irmão, ou então está numa igreja aí meio herege, você diz, ei, cara, sai de lá, cara. Olha ali, desmantelo, olha o jeito daquele povo. Olha, mas não, cara. Aquilo ali está errado. E aí você vai lá pela Bíblia, mostrando para ele, olha, as Escrituras vai ensinando isso. Você está batalhando pela fé. Outra forma também de batalhar pela fé é olhar como é que está a tua vida. Porque se Jesus é Senhor e você crê que Jesus é Senhor, a tua vida vai ser totalmente diferente, santa. Vai refletir a palavra, vai refletir a pessoa de Cristo. Isso é batalhar pela fé, foi entregue aos santos. Então essa é a exortação de Judas. E a gente vai continuar amanhã com a graça de Deus. Amém? Então, vamos orar para nós finalizarmos. E que Deus nos abençoe. Oremos. Meu Deus, Pai amado, Deus santo, Pai misericordioso. Obrigado, Pai, por tua graça, misericórdia e bondade. Fala que a tua palavra tenha falado conosco, Senhor. Guarda em nossos corações, nos ajuda, Pai, a sermos santos, porque tu és santo. Que nós sejamos diferentes do sistema do mundo, Pai. Que a nossa vida reflita, Pai, uma vida de equilíbrio, uma vida diferente desse mundo. Nos ajuda a mostrar que nós temos um dono. O nosso dono chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Roberto, Deus abençoe. Deus abençoe, pastor.